Olá, tudo bem? Você já ouviu aquela frase, você deveria ter ido ao médico antes? Pois bem, muitas vezes a gente convive com uma dor aí por muito tempo, achando que é algo normal, quando na verdade pode ser uma coisa mais séria. Por exemplo, um tumor, uma lesão de cartilagem que pode depois progredir para artrose, o desgaste do joelho. Então a gente precisa ficar atento aos sinais de lesões de dor que podem significar doenças. Por isso eu fiz esse vídeo aqui para você, então preste bem atenção para aí que você possa dar uma identificada aí numa possível causa da dor aí que você está sentindo, beleza? Meu nome é Carlos Vinícius, eu sou ortopedista e especialista em doenças, lesões e em cirurgias do joelho. Vamos lá? Primeira coisa aí que o paciente me pergunta na consulta: e aí, doutor, será que é normal sentir dor? Então, eu que te pergunto, será que você acha que é normal sentir dor? A dor, ela é um alerta de que algo está acontecendo no seu corpo. Então, ela serve para dizer para você, ó, tem alguma coisa aí acontecendo. Na maioria das vezes, essa coisa é uma coisa errada, não é legal. Mas tem uma situação aí que ela pode ser sim normal, esperada, que é após a atividade física, que é aquela famosa dor tardia muscular após um esforço físico. Mas mesmo essa dor aí, após esforço físico, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque tem algumas características dela que indicam que essa dor aí tá demais, não tá normal. Primeiro, a duração da dor. O esperado dessa dor aí após exercício é que ela não passe de umas 48, 72 horas. Outra coisa, segundo, é a intensidade da dor. Não é esperado que uma dor de alta intensidade seja normal. Mas aí você vai perguntar, mas a intensidade é uma coisa subjetiva, né? Varia de pessoa para pessoa. Ok. Tem alguns critérios mais objetivos de você entender o quanto, se ela está alta ou não. O primeiro deles é a frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca fica mais alta, significa que a dor ela é de maior intensidade. E um mais importante, inclusive, é a pressão arterial. Quando a pressão arterial aumenta, aí também ela é indicativo de que a dor está sendo muito elevada. Outras características de dor que não é normal é na localização da dor. Por exemplo, dor na articulação, dor no joelho, cotovelo, tornozelo. Esse tipo de dor não é normal. Dor em tendão, tendão do quadríceps, da patela, do tríceps, não é normal também. Dor no osso, se você sentir uma dor mais profunda, pegando no osso, também não é uma coisa normal. Justamente porque a definição dessa dor é uma dor muscular tardia. Então a gente já sabe o que é o normal, né? Uma dor que é mais um músculo, aí sim, normalmente, ela é uma dor esperada. E também aquela dor que você se adapta, também é esperada. Essa dor de adaptação é assim: você fez o exercício na segunda, aí na terça-feira lá está doendo um pouquinho. Quando você vai fazer de novo o exercício, por exemplo, numa quinta-feira, aí no dia seguinte essa dor ou é menor ou não tem. Então quando tem adaptação a essa dor, significa que ela foi uma dor esperada para a atividade física. Quando isso não ocorre, aí você já pensa também numa dor mais patológica. E aí, como eu falei, a maioria dos casos de dor, ela não é normal, ela indica alguma doença. Então a gente precisa avaliar algumas características aí da dor. Primeiro é a qualidade da dor, o tipo da dor, como é que ela é. Se ela é em queimação, pontada, latejante, etc. Então vamos lá, uma dor latejante, ela normalmente está associada a uma inflamação muito intensa, mais aguda, que é comum nas infecções. Como a infecção é um processo que é contínuo até que você acabe com a infecção, então ela é uma dor mais contínua e latejante, fica lá, pulsando, né? Aquela dor assim pulsando é uma dor mais relacionada a infecções. Outra característica da dor, uma dor mais em aperto, compressão. Esse tipo de dor está relacionado a processos que causam o inchaço, o edema que a gente chama.
Quando tem um inchaço, a sensação que tem é de compressão. Outro tipo de dor é aquela pontada, né? Parece que está dando umas pontadas assim em você. Uma doença que dá isso é lesão no menisco, né? Quando você vai agachar e tem lesão no menisco, ele dá aquela pontadinha, aquela fisgada. É um tipo de dor também. Outro tipo de dor é em queimação, né? Parece estar ardendo, queimando. Esse tipo de dor está mais relacionado a lesões no nervo, compressão de nervo, por exemplo. Na coluna, quando você tem aquela hérniazinha de disco comprimido, dá aquela queimaçãozinha, por exemplo. E um outro tipo de dor, que é mais já traumático às vezes, é aquela dor que está rasgando, você sente que está rasgando, que aí é uma lesão mais muscular, às vezes de ligamento também, mas normalmente é aquela lesão muscular. Você vai dar aquela acelerada, aquele tiro final e pum, puxa, dá aquela rasgada atrás na coxa. Aí além da característica de qualidade da dor, do tipo da dor, tem também da duração da dor. Se é uma dor contínua, se ela é em algum horário específico, ou se ela melhora ou piora com um movimento, com atividade física, por exemplo. Então, ó, uma dor contínua que fica com você praticamente o dia inteiro, ela normalmente está associada à infecção também. Igual eu falei, como a infecção é um processo que ele é contínuo, a dor igualmente ela é contínua. Dor em horários específicos, por exemplo, dor mais à noite. No joelho, a dor que mais à noite, surge mais à noite, ela está relacionada à necrose do osso, que a gente chama de osteonecrose do fêmur distal, lá no joelho. Uma dor que é mais relacionada ao período da manhã, quando você acorda, daquela rigidez, que a gente chama de rigidez matinal, ela está associada a doenças autoimunes. Doença autoimune é aquela doença que você produz anticorpos contra você mesmo. É o seu corpo destruindo você. Em vez de destruir uma bactéria, um vírus, destrói você mesmo. Então, um tipo de doença assim é a artrite reumatoide. Tem também aquelas dores que melhoram depois que você inicia o movimento. Então tá lá, de manhãzinha, ou você tá parado, né? Aí começa a andar, tem aquela dor no pé, lá atrás do pé, no calcanhar, por exemplo. E aí você dá alguns passinhos, depois de uns 5 minutos andando, melhora essa dor, ameniza. Esse tipo de dor está mais relacionada também a algumas inflamações, por exemplo, ao esporão no calcanhar, cujo nome correto é fasciite plantar. E tem também aquela dor que parece que está torcendo, ela vai e volta, e quando ela vai, ela torce. Esse tipo de dor já não está muito relacionada a problemas ortopédicos, né? Geralmente são problemas de vísceras, e aí é uma dor relacionada à cólica, tá? Então esse tipo de dor já foge um pouquinho de doenças ortopédicas no joelho, por exemplo. E aí a terceira característica importante da dor, então a gente falou da duração da dor, a qualidade, o tipo da dor, e essa terceira característica é a localização da dor, que é muito importante. Ela pode ser, pensando no joelho, na parte da frente, de trás, de dentro ou de fora. Então eu vou pegar aqui o meu modelinho para mostrar melhor aí para você como é que é essa dor aí. Então ó, tá aqui o modelo do joelho direito, tá? Então a dor pode ser na parte da frente, que a gente chama de dor anterior. Ela pode ser atrás, que a gente chama de dor posterior. Ela pode ser na parte de dentro, que a gente chama de medial. Parte de dentro é assim, ó, vou pegar o outro modelo. Então imagina aqui, ó, joelho direito, joelho esquerdo. Parte de dentro é a que aponta para o outro joelho, tá? Então é isso que a gente chama de dor medial. E a parte de fora é a dor lateral. Então, anterior, posterior, medial e lateral. Conforme a localização, é uma patologia diferente. Isso é bem claro, né? Se você olhar nesse modelo, ó, na frente eu tenho coisas que não tem atrás, não é? Então, ó, na frente, o que a gente tem na frente aqui? Dor anterior do joelho. Tá? Na frente nós temos o tendão do quadríceps. Nós temos esse osso aqui que chama patela, a bolinha do joelho. Aí tem um tendãozinho aqui, o tendão da patela. E tem essa região aqui
onde o tendãozinho da patela gruda, ele se insere aqui, que é a tuberosidade anterior da tíbia. Além disso, a gente tem, ó, nessa região da frente, essa cartilagem aqui do fêmur, que é onde a patela ela se encaixa, que a gente chama de tróclea. E também na frente tem uma partezinha aqui do menisco. Esse em azulzinho é o menisco. Vou apontar aqui com uma canetinha, ó. Esse azulzinho é o menisco, tá? Então essas são as regiões que podem ter lesão na parte da frente do joelho. Então, se você tiver uma dor na parte da frente do joelho, o que pode ser? Pode ser tendinite, e aí os tendões que tem são do quadríceps e da patela, então tendinite do quadríceps, tendinite patelar. Pode ser um problema no osso, né, no osso do fêmur ou até da tíbia. Pode ser um problema do menisco, uma lesãozinha no menisco, mais na frente do menisco. Pode ser um problema na cartilagem da patela, né? Então aqui, ó, na patela aqui tem a cartilagem dela, que pode estar machucada, ou até na cartilagem aqui da tróclea que eu falei, do fêmur, que também pode estar machucado. E pode ser um problema até no osso da patela, ele às vezes fica inflamado, inchado, inclusive por causa da cartilagem da patela, e aí dói também. E quando o paciente tem problema na cartilagem da patela, a gente chama isso de condropatia patelar, a famosa condropatia que antigamente falava condromalácia patelar. E em crianças, principalmente meninos, né, adolescentes, aí tem um outro problema que a gente chama de Osgood-Schlatter, que é uma inflamação lá onde o tendãozinho da patela se insere. Então aqui, ó, nessa regiãozinha, tendão da patela, tem um ossinho aqui. Nessa região aqui da tuberosidade anterior da tíbia, pode ter uma inflamação, que a gente chama de Osgood-Schlatter. Então essas aqui são basicamente os problemas que podem ter na parte da frente, na parte anterior do joelho. E aí, quando a gente vai examinar, eu oriento isso para os meus alunos, a gente vai examinando como se fosse um reloginho aqui, para a gente identificar bem onde que está a dor do paciente, né? E fazer um bom diagnóstico. Então, acabou a parte da frente do joelho. Vamos ver agora causas de dores na parte de trás do joelho, na região posterior do joelho. Então vamos lá, na parte de trás do joelho, o que tem? Vamos pegar de novo aqui o modelinho, né? Aqui a parte de trás do joelho, vou mostrar aqui assim mais fácil. Na parte de trás do joelho a gente tem os meniscos também. O menisco ele pega o joelho inteiro, mas na região que mais machuca no menisco é a parte de trás. Então, aqui no menisco, às vezes surgem cistos. Já ouviu falar daquele cisto de Baker? Então ele surge atrás do joelho. Mas aí quando ele surge, está relacionado a alguma lesão de menisco, de cartilagem, né, artrose no joelho. Então, mas assim, o cisto de Baker ele fica atrás também. Outra coisa que tem atrás, só que não aparece aqui no modelinho, é um tendãozinho que sai aqui da parte de dentro, um grupo de tendões, né? Ele sai aqui nessa parte de dentro, vai lá para trás aqui e sobe. Esses tendões se chamam os tendões da pata de ganso, que aí tem o tendão do sartório, semitendíneo e o graço, são 3 tendões. E atrás aqui também, ó, nessa regiãozinha, mas tá no meio, na parte de dentro e atrás, tem um outro tendãozinho aqui, o semimembranoso, que ele pode estar inflamado também. E o músculo da panturrilha, o gastrocnêmio, ele se insere por aqui atrás e às vezes uma lesão nele aqui também pode produzir dor atrás do joelho. Então aqui basicamente é o que pode acontecer atrás do joelho, tá? Aí agora vamos para o que pode acontecer, né? O que pode acontecer na parte de dentro do joelho, na parte medial do joelho. Então de novo, esqueminha aqui. Na parte medial do joelho, como eu falei, tem os tendõezinhos da pata de ganso. Então eles podem estar inflamados e aí dói. E aí mais em cima aqui no fêmur, né? Tá aqui no fêmur. Nessa região mais atrás tem outros tendõezinhos, os tendões adutores, que ajudam a fechar a perna, né? Você pode abrir como se fosse a abertura da perna.
e fechar. Esses tendões aí adutores, eles também podem inflamar e provocar dor. E novamente o menisco. Normalmente a dor do menisco é mais medial, mas pode assim doer na frente e atrás também, mas normalmente é mais medial no caso do menisco medial, que é o menisco de dentro, ou lateral, quando é o menisco lateral. Então, o mais importante na dor nessa região aqui é o menisco medial. Mas a gente não pode se esquecer que, às vezes, pega osso com osso aqui, inflama esses ossos aqui, o osso do fêmur, que é a coxa, e da tíbia. Principalmente quem tem a perna torta, em varo que a gente fala. Sobrecarrega quando ela é torta, em varo, e aí machuca a cartilagem aqui desse lado, e aí começa a inflamar os ossos, e dói também. Então essas são basicamente aí as causas de dor aqui medial. Mas pode ter também, né, de dor medial, uma inflamaçãozinha aqui no músculo do quadríceps, que é o vasto medial também, ele pode estar inflamado. Então a gente falou anterior, posterior, medial. Vamos agora para as causas de dor lateral. De novo, um modelinho, tá? Aqui, ó. O que tem na região aqui lateral? Como eu falei, né, tem o menisco lateral. Quando ele está com alguma lesão ou alguma inflamação, dói aqui. Às vezes surge até um cisto, né, mais comum lateral, por causa do menisco. Mas tem um detalhe, às vezes o menisco lateral ele dói em regiões meio anômalas, por exemplo, ele pode doer do outro lado e tal, mas normalmente é lateral. Nessa região aqui também, ó, tá aqui na tíbia, na perna, na parte mais de fora, tem uma estrutura que a gente chama de trato iliotibial. Esse trato iliotibial, ele pode às vezes inflamar e dá o que a gente chama de atrito do trato iliotibial. Então, é uma causa muito comum de dor nessa região. E do mesmo jeito que os pacientes que têm o joelho torto para fora, eles sofrem uma sobrecarga mais medial. O paciente que tem o joelho torto para dentro, que é o joelho que a gente chama de joelho valgo, aqui, ó, o valgo ele força para cá. Então eles podem ter dor lateral por conta do impacto na sobrecarga do osso do fêmur com a tíbia. Um impacto lateral nesse compartimento que a gente chama de compartimento lateral pode ficar inflamado e dar dor também. E eventualmente também o vasto lateral ele pode ter alguma desordem nele, né? Porque o músculo do quadríceps tem o vasto medial, o reto femoral, o vasto intermédio fica no meio e o vasto lateral. Então o vasto lateral ele pode ter alguma desordem também, ficar com algum ponto de dor miofascial e ser causa de dor aí em você, paciente, tá? Então a gente viu aí as causas de dor na frente, atrás, medial e lateral no joelho, que aí a gente correlaciona com a localização, a topografia, né, que a gente chama de anatomia topográfica. A gente consegue identificar com base nas características da dor e na anatomia qual é o diagnóstico aí do paciente. E aí tem também um outro tipo de dor, de localização de dor, que é aquela dor global no joelho. Todo o joelho dói, né? E quais situações isso pode acontecer? A mais comum é a artrose, que é o desgaste da cartilagem do joelho. Então, toda a cartilagem ali está desgastada, o joelho inteiro, né? Então, aqui está desgastado, aqui no fêmur está desgastado, na tíbia também. Então, vai doer o joelho inteiro, né? Além disso, na artrose tem uma inflamação no joelho, dá o que a gente chama de sinovite. Então, dói o joelho inteiro. Algumas outras doenças, por exemplo, a própria artrite reumatoide que eu falei, ou a gota, que é o acúmulo de ácido úrico, eles também dão sinovite, que é uma inflamação no joelho. Então pode doer o joelho por inteiro também. E tem alguns casos mais raros, né, de dor no joelho inteiro, que é a fibromialgia, né? Mas na fibromialgia já tem dor em vários pontos do corpo. E também uma doença que tem um nome bem difícil de falar, que é distrofia simpático-reflexa. Essa distrofia aí, ela também pode dar dor no joelho inteiro. Então essas são as causas, né, mais comuns aí de dor no joelho inteiro. Aí você pergunta, tá, eu sei já que tem dor que pode ser normal e a maioria não é normal, né? Será que eu preciso ir médico sempre, né? Qualquer dorzinha que eu tiver? Sim, a recomendação é que você vá ao médico quando você tiver alguma dor que esteja te incomodando, né?
na maioria dos casos a dor incomoda, né? Mas eu vou dar para você aí alguns sinais de alerta para você já buscar o seu ortopedista para resolver o problema, para diagnosticar e pelo menos saber o que você tem, né? Primeira coisa é febre. Febre aí a gente pode colocar como um padrão aí a partir de 37 graus, considere como febre, com valor seguro e busque um médico quanto antes. Inchaço. A gente chama o inchaço de edema ou derrame, né? Que acumula líquido na articulação. Quando tem inchaço, é importante ir ao médico. Quando tem algum nódulo, cisto, alguma massa ali que está crescendo, ou que surgiu, que você não notou e surgiu, também vá ao médico, porque pode ser um tumor, por exemplo, né? A localização da dor, se for uma dor na articulação do joelho, no cotovelo, tem que ir ao médico. No tendão também é importante, né? Normalmente no músculo tem aquilo lá que eu falei, que pode ser após o exercício, mas se ela persistir é importante ir ao médico. Dor que dura mais de 48, 72 horas, também vá ao médico. Dor relacionada quando você tem dor de manhã, né, dá aquela rigidez matinal, e aí vai melhorando, também é importante ir ao médico. Pode ser uma doença autoimune. Aquela dor que você sente durante o exercício, não após o exercício, mas durante, está incomodando para fazer o exercício, alguma atividade, uma atividade normal, pegar uma caixa, subir a escada, também é importante. A dor de intensidade elevada, também é importante. Aí, vamos supor, você é uma pessoa que não era hipertensa, né, pressão alta, aí tá com dor, média pressão, vê que tá alta, é uma dor significativa já. Então, procure um médico para fazer o diagnóstico. Aquela dor que limita suas atividades diárias, né? Você antes conseguia correr, fazer natação, né, fazer alguma atividade aí, agora não consegue mais porque está limitando. Então é importante ir ao médico. Dor noturna, na devastadora maioria das vezes é algum problema mais sério, então precisa ir ao médico. Em crianças tem uma dor aí que é a dor de crescimento, mas é importante ir ao médico para saber se realmente essa dor de crescimento aí. Eu falo nisso porque nas crianças a dor de crescimento ela é mais noturna, tá? Dor que perde força, não se perdeu força pela dor, mas você tem menos força no membro, mesmo sem dor, perdeu força. Ou então perde a sensibilidade, você passa lá o dedo, você não está sentindo mais igual antes. Pode ser uma compressão de nervo, nesses dois casos, tanto perda de força quanto de sensibilidade. Então aí, essas são as situações aí mais comuns, aí, mais importantes, que servem como sinal de alerta para procurar um ortopedista, o quanto antes, tá? No mais, assim, é importante você, sempre que você tiver com alguma dor incomodando, procurar assistência médica, né? Para não comer bola aí com uma coisa que poderia ser resolvida de forma mais tranquila, ou até se for uma coisa mais grave, já resolver antes do que ficar remediando depois, né? Lembrando que prevenir é sempre melhor que remediar. E também lembrando que uma doença é sempre melhor tratada quando ela é diagnosticada precocemente, porque ela está no estágio inicial, então é mais fácil de atacar ela, na maioria dos casos, beleza? Então, se você gostou aí desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva aí no meu canal também, porque aí você vai ficar mais up to date, né? Alerta aí as publicações novas. Pode mandar dúvidas aí, sugestões também nos comentários, né? Mande suas dúvidas e sugestões, e também não esqueçam de acessar o meu site www.ortopedistajoelho.com.br. Lá você vai encontrar mais informações detalhadas, inclusive sobre cada doença, então navegue lá, fique lá à vontade, beleza? Até mais, um abraço.